Oi, oi pessoal, vamos começar já já, dar início a essa live, vamos ver como é que a internet tá, para chamar vocês, né, se vocês estiverem me escutando. Oi Liana, tudo bom? Socorro, Mônica Bezerra, vocês que estão entrando, sejam muito bem-vindas. Alcindo Soares, Cleiton, né? Hoje a gente vai ter uma tardezinha aí importante, né, para a população que está precisando de tanta ajuda. Nina Salucino, Michele, Rita, Mônica, Grupo Reviver, né, tá aqui já presente. A gente vai estar aqui com o doutor Walter Barbalho, que é psiquiatra, doutor em psiquiatria, né? Vai ter um momento muito importante agora à tarde para a gente desmistificar algumas perguntas que já nos foram, né, feitas, realizadas, e falar um pouco dessa mudança tão abrupta na pandemia, da mente da gente, da vida da gente, essa mudança de rotina, as inseguranças, os medos, os níveis de ansiedade que estão a mil. O que é patológico, o que não é patológico. Então a gente vai estar com o Dr. Walter já já ao vivo para vocês, né? Comece a chamar os seus amigos. Muita saudade também, Mônica, de estar próximo de cada um de vocês. Eu acho que todo mundo me conhece e sabe o quanto eu sou afetiva, como eu sou de toque. Dr. Carlos Pinheiro, beijinho aí em todos vocês, né? Maria Goretti, Célia Ribeiro, uma pessoa maravilhosa. Charme Cleito, Dr. Charme Cleito, esposa da doutora Eliane, salvaram meu papai, né? Toda a honra para vocês. Leninha, doutora Fátima Helena, minha amiga pessoal, Maria Alessandra, Michele Brito, oi doutora Michele Brito, Rafinha, né? Maria Alessandra, boa tarde doutor Carlos Pinheiro, oftalmologista sim, que salvou a vida de mãe inclusive, né? Porque por um exame do fundo de olho ele viu que mãe precisava de uma ressonância para um aneurisma. Mariana, tudo bom, Mariana? Estou entrando um pouquinho antes porque vocês já vão se colocando aí ao vivo, né, pela internet. Desde já peço até desculpa pelas dificuldades que a gente tem muitas vezes ao vivo, mas oi Michele, oi Kelly, oi Rô. Já já tudo vai iniciar, a gente vai falar sobre o que habita do lado de dentro. Na verdade, quando eu coloquei esse tema para Dr. Walter, é o que habita dentro de cada um de nós, né? Muitas vezes a gente se desconhece em momentos de tanta pressão interna e externa do desconhecido. Oi, auxiliadora. Oi, Cleiton. Laís Oscarina, fofinha. Roger. Rodrigo Carvalho, olá, cada um de vocês que estão entrando, né? Acho que a gente tem muito o que conversar hoje com vocês, né? Para quem não me conhece, eu sou Lícia Dantas, psicóloga, clínica hospitalar. Vou estar já já com o Dr. Walter, que é doutor em psiquiatria, né? Chefe do departamento lá do UOL. Não está escutando? Acho que é porque eu estou falando baixinho. Agora vocês estão escutando direitinho? Ingrid Tinoco. Estão me escutando bem? Eu gostaria que vocês fizessem assim, se estão escutando. Tá, Luana está dizendo que tá bom o som. Eu vou estar falando pertinho aqui do fone, do microfone, né? Doutora Ingrid Tinoco, Kelly, Liana. Então ótimo. Porque a gente precisa de um som bom. Eu estou vendo que a internet está boa também.
Carla Suiane, Roger, Laís também está dizendo que está tudo ok, né? Graça Guerreiro, Gracinha, Tiago Henrique. Ai, ótimo. Já já, doutor Walter está por aqui. Ele já está online. Amanda Bandeira. Lá em Mossoró Salgados, é Thaís. Espaço Viver de Psicologia, seja bem-vindo. Lali Acessórios, Tiago Henrique, todo mundo está falando que está escutando bem, né? Temos algumas perguntas já aqui dos seguidores que o doutor Walter vai responder também. Temos perguntas, não sei se a gente vai conseguir falar sobre tudo hoje, mas se não conseguir, a gente vai estar em algumas lives próximas de vocês. Acho que a gente tem a tecnologia a nosso favor, né, atualmente, apesar da gente estar vivendo um momento totalmente paradoxal para todos nós, mas a gente sabe que a gente tem que usar os recursos internos e os recursos externos que a gente tem para poder enfrentar essa pandemia, cada um na sua singularidade, cada um no seu limite, né? Cada pessoa tem uma forma de reagir, de agir diante de algo novo que cria espectros de ansiedade, elevam os espectros de ansiedade, dão starts até em situações desconhecidas, mas tudo isso que a gente está passando hoje vai ser para um grande aprendizado, né? Um grande aprendizado para o universo. Se a gente realmente souber transformar, ressignificar e semear algo de bom dentro da gente e do outro, né? Um momento de dar as mãos, seja pela ciência, seja pela humanidade, seja pela sociedade, espiritualidade de cada um, mas tem tudo para que a gente possa vencer esse exato momento diferenciado da vida de cada um de nós, né? Oi, Selma, Eduardo Bezerra, Luiz Carlos, Marlene Araújo. Esperando o Dr. Walter entrar aqui. Eliane mandando beijo. Outro para a doutora Eliane e Dr. Charme Cleito, que não são só médicos, mas são anjinhos de jaleco branco, né? São pessoas que sabem o que é a medicina, juntamente com a humanização, a ética, e fazem acontecer na vida dos seus pacientes, né? Toda a honra minha e da minha família para o Dr. Charme Cleito e a doutora Eliane, que estão ao vivo, inclusive estão dentro da linha de frente na pandemia, lá no Hospital Rio Grande. Tudo de bom para o pessoal do Hospital Rio Grande, onde eu tenho consultório, né? Vocês vão escutar aqui uma propaganda passando, pessoal. Peço até desculpa. Sueldo, Luciene Barbalho, tá entrando. Oi, Eduardo Bezerra, Bianca Barbalho, esperando o Dr. Walter entrar. Entrei um pouquinho antes porque fica melhor até para dar início, né, a live. Peço até desculpas a algum imprevisto que possa acontecer, alguma dificuldade de escuta. Ó, Cecília, minha amiga psicóloga. Oi, Arthur. Beijinho. Ó, Kelly. Fernanda Pinheiro. Oi, Cecília.
esse desafio da psicologia e da psiquiatria agora e da humanidade. Ele entrou, doutor Walter? Não consegui ver. Então, deixa eu ver aqui, Walter. Arthur. Célia, Arthur, já. Eu não estou conseguindo ver Walter. Doutor Walter, o senhor está online? Dê um oi aí, porque eu não consigo vê-lo na visualização para poder adicioná-lo. Oi, Lucas. Ele precisa solicitar. Doutor Walter. Ele está aqui online. Deixa eu ver aqui, pessoal. Não saia. Oi, Carlinha. Doutor Walter, acho que o senhor tem que sair e entrar de novo, porque tá todo mundo aqui online, mas o senhor não consegue aparecer. Oi, Dalvani, Angicos, Aninha Guerra. Deixa eu ver, pessoal. Ai, pronto, Walter. Walter entrou. Tô vendo você, doutor Walter. Agora vai dar certo. Olá! Olá, boa tarde. Deu certo? Boa tarde, Agora doutor sim, eu abri em Walter. todo canto aqui para ver se dava certo, mas deu. Eu lhe procurei, eu estava lhe procurando. Já tem muita gente aqui online, psicólogos, médicos, psiquiatras, amigos, pacientes. Então, assim, é uma Boa honra tarde a tê-lo todos, aqui, boa né? tarde, boa tarde, boa tarde. Dr. Walter, ele é psiquiatra, né? Ele é doutor em psiquiatria pela Faculdade de Medicina da USP, pessoal. Ele é preceptor da residência médica em psiquiatria do UOL, né? O Hospital Onofre Lopes, aqui de Natal, Rio Grande do Norte. Chefe da unidade de atenção básica psicossocial do UOL também. Isso é de suma importância. Recebemos muitas perguntas, né, dos nossos seguidores. Eu já tinha passado para Dr. Walter. Queria agradecer desde já, doutor Walter, na sua disponibilidade para estar aqui ao vivo, né? Eu sei que você tem família, tem esposa, tem filhos, mas eu sei que também esse momento vai somar, né, a vida de muitas pessoas no mundo. A gente tem gente assistindo do Canadá, dos Estados Unidos, de vários lugares do mundo, de vários lugares do nosso país. Né? Temos as meninas da psicologia aí atentas, os pacientes, temos apegos e perdas, temos a psicologia de várias clínicas aqui de Natal e também do mundo, né? Então, quando eu dei o tema para o senhor, né, foi falar sobre o outro que habita do lado de dentro da gente. Porque no momento como de pandemia, muitas coisas ficam, vamos dizer assim, manifestas. Aquilo que estava latente vem à tona, né? Principalmente da saúde mental. E a gente precisa ter uma atenção maior à saúde mental, né? Principalmente nesse momento que é tão diferenciado para mim, para você, para quem está assistindo, independente se a gente é psicólogo, psiquiatra, nós somos humanos.
E a gente sabe que também para até fazer a assistência dos nossos pacientes, tudo está diferenciado, né? Tudo mudou de uma hora para outra, de uma forma abrupta. E eu queria que o senhor falasse um pouco, na sua visão de psiquiatra, o que é que a gente pode fazer para a gente poder fazer assistência não só da psicologia, da psiquiatria em saúde mental, mas como é que está a visão de vocês, o que foi organizado para as pessoas hoje de assistência psicológica e psiquiátrica aqui em Natal, no Rio Grande do Norte, de uma forma pontual. A gente sabe que a gente precisou de várias mudanças também, né, até do atendimento, e gostaria que você falasse aí com seus seguidores, com as pessoas que estão nos assistindo. Muito obrigada. Lisa, primeiro, muito obrigado pelo convite. Eu acho essa ferramenta de poder interagir pela internet maravilhosa, ainda mais em tempos como esse que a gente está vivendo. Houve e haverão assim mudanças incríveis que estão chegando para a gente. A saúde mental precisa se adaptar a essa nova conjuntura, seja no atendimento em si, ou seja, essa ferramenta do online e mais uma vez a gente tenta quebrar paradigma conversando desse jeito, né? Então, ajuda muito a questão da consulta da terapia online, das consultas médicas online também. É um processo que veio acelerar por causa da pandemia. Mas, vou conversar um pouquinho sobre alguns dados que eu dei uma olhada, que a gente está sabendo aqui da saúde mental, que são bem interessantes para a gente começar essa conversa. E daí trazer algumas dúvidas que o pessoal tenha para a gente ir dialogando. Por exemplo, o maior sintoma que parece acontecer nesses tempos, seja para quem está em distanciamento de contato, seja em isolamento de contato, ou seja, com a própria doença, a gripe do Covid, é a ansiedade. Esse é o primeiro sintoma. O segundo sintoma mais frequente é depressão, né? Sintomas depressivos. Mas esses dados ainda são muito conflituosos. Saiu no jornal médico da Ásia, que é um dos que tem mais impacto, um dado que foi um pouquinho contra, que foi cerca de... Eu anotei aqui para passar para vocês. Quase metade das pessoas que estiveram em Wuhan, quase metade das pessoas que foram entrevistadas por via online, seja por telefone, seja, enfim, qualquer meio online, quase metade demonstrou estar com sintoma depressivo. Depois, cerca de 30% com sintoma ansioso. E depois com ambos, né? Quase 20%. Mas, de maneira geral, eu diria que existem 5 doenças que podem surgir e ficarem mais preocupantes, que são a ansiedade generalizada, esse é o principal transtorno ansioso, que é o que a gente vê demais, ou seja, o paciente tende a se preocupar com tudo e aí a pandemia é mais um desses sintomas. A segunda, eu diria, é a transtorno de adaptação. A transtorno de adaptação é aquela dificuldade de você se adaptar a algo, né? Então, alguma coisa mudou na sua vida e você tem sintomas ansiosos em sua maioria, mas também podem ser depressivos, para se adaptar, é a dificuldade para se adaptar. O terceiro vem os quadros que a gente está chamando de fobia específica, que é a coronofobia. Já a descrição, já a descrição desse tipo de quadro, com algumas especificações, mas em geral, sim, é uma fobia específica. A quarto seria o TEPT em si, né? Porque o TEPT... E que a gente vai ter uma quantidade de pessoas com TEPT, né? Tanto logo, assim, em pouco tempo, como a longo prazo, não é isso? Isso. Porque para você ter o transtorno de estresse pós-traumático, você precisa se submeter a uma condição que leve a perigo de vida, a alguma situação desse tipo que gere morte, ou então você passe por alguma situação que tenha o risco de morrer. E principalmente os profissionais de saúde que vão estar ali na linha de frente, eles vão ter contato com isso, né? A gente não chegou nesse ponto aqui no Brasil ainda, mas há claras descrições disso em outros lugares. Por exemplo, a pessoa chegar ao ponto de escolher quem vai ou quem não vai para uma UTI, quem vai ou quem não vai sobreviver com aquele respirador, quem vai ou quem não vai fazer AMBU, que é respiração manual. Então, tudo isso pode levar, sim, a pessoa ter um TEPT, sim, né?
E o importante é que quando você fala dos profissionais de saúde, os que estão nos escutando, eles precisam de um apoio talvez até maior do que todo mundo, porque eles estão na linha de frente, eles estão vivenciando, eles têm família, eles têm a própria vida e a síndrome de burnout está em cima, né? Está se elevando cada vez mais. E é importante também a gente lembrar, quando você falou sobre ansiedade, principalmente pontuar o Brasil, que é o recordista, né, sobre números de ansiosos. Nós temos mais de 16 milhões de pessoas ansiosas, né? A gente bate o recorde pela Organização Mundial de Saúde. E como é que a gente vai ficar, né? Para você que, como eu, que a gente atende, eu acho que todos os dias na clínica, no consultório, pacientes ansiosos, a gente tem que saber o que é patológico, o que não é patológico, eu acho que é importante você falar sobre isso hoje, porque as pessoas que estão nos assistindo têm muitos pacientes, têm profissionais de saúde, e a psicologia e a psiquiatria, elas devem andar juntas, né? Elas devem caminhar juntas, principalmente nesse instante tão diferente e paradoxal que o mundo está passando. A gente não pode, Lissa, patologizar tudo. É esperado Isso. que todos nós fiquemos ansiosos com isso. É esperar, a gente não sabe o que vai acontecer daqui a uma semana. É que nem eu estava conversando ontem eu não lembro com quem, não sei se era lá do hospital. Falei, próxima semana eu sei mais ou menos o que é que vai ser, mas daqui a 2 semanas eu não me arrisco mais a fazer previsão, porque a gente não sabe. E, então, é esperado que a gente fique comendo mais, comendo menos. É esperado que a gente fique com alguma dificuldade para dormir. É esperado que a gente fique mais preocupado, tenso e esgotado também. Isso é esperado. O problema é quando isso passa a questão patológica. Todos nós precisamos ter ansiedade. Se eu não tivesse ansioso aqui nesse momento para conversar com você e conversar com todo mundo, o meu desempenho não seria bom. Ia gerar um monte de dúvida para vocês. Então, assim, eu preciso estar ansioso para passar bem o conteúdo, para conversar bem em algum momento de tensão, porque é assim. O problema é que há uma curva em que chega ao ponto que essa ansiedade passa a ser prejudicada. Passa a E prejudicar quando é que pessoa. a ansiedade ela começa a prejudicar o ser humano? Ela passa a prejudicar quando os sintomas passam a ser disfuncionais. Do tipo, por exemplo, eu estou trabalhando, mas a minha ansiedade, minha preocupação com não saber o que é que vai ser daqui a 2 semanas, de eu imaginar as diversas possibilidades do que pode gerar, passa a me impedir de trabalhar, o meu desempenho fica ruim. De eu não conseguir ler um artigo, de eu não conseguir preparar uma aula para as pessoas, porque eu estou muito ansioso. Eu começo a tremer, sintomas físicos importantes, o tremor, a diarreia, a dor epigástrica. Aí é algo que a gente precisa se preocupar, precisa ter procurar o profissional para lidar com isso. E eu acho que é importante também pontuar nesse instante a questão até da própria falta de ar, né? Porque num processo de crise de ansiedade a respiração fica bem curtinha. E como a gente está numa situação de um vírus que traz justamente a falta de ar e alguns sintomas que são até parecidos com os processos de ansiedade, a gente vai ter a exclusão. A gente não vai negligenciar o sintoma, né, do paciente, mas a gente precisa investigar mais de forma minuciosa para entender o que é que esse paciente está sentindo. Aí a gente entra no grande temor de muita gente, que é o ataque de pânico, né? Porque, em geral, o paciente acaba indo para o pronto-socorro por estar com algum ataque de pânico, né? Que é a pessoa tem um coração mais acelerado, vai bater mais forte, a sensação de sufocamento, a sensação de estar faltando ar. É justamente isso que faz a pessoa com ataque de pânico ir atrás do pronto-socorro. E que muitas vezes vai mimetizar um quadro de dispneia, pelo menos para aquela pessoa. Eu tenho um grande amigo que está trabalhando em UPA, dando plantão, médico dando plantão e tudo, que ele chegou para mim, cara, você precisa colocar um psiquiatra aqui, porque eu acabei de atender os 5 pacientes, tudo do mesmo jeito, tudo pensando que estão com Covid, e, na verdade, os sintomas ansiosos, toca o diazepam, vai tomar o diazepam e ele vai melhorar. Então, assim... E nesse caso, são respostas, nesse caso, assim, pontualmente, são respostas agudas da população, ou seja, a gente tem uma situação e a grande maioria está respondendo de forma de crise, de fobia, de ansiedade, de pânico, porque a gente tem que diferenciar isso para quem está escutando. O que seria uma crise aguda de ansiedade, o que seria uma questão do transtorno de ansiedade, que ele tem um leque, né, de características, e também a questão da síndrome do pânico.
Será que é porque eu estou tendo uma resposta imediata agora a essa situação? Eu já posso me colocar como um transtorno de ansiedade, uma síndrome do pânico? Como é que o senhor pode falar isso para quem está escutando? Todos nós podemos ter ataque de pânico, inclusive que não tem doença nenhuma. Você ter um ataque de pânico não quer dizer que você tenha o transtorno de pânico. Na verdade, o transtorno de pânico, o seu principal sintoma não é ter o ataque de pânico, ele é o inicial. O grande problema é as preocupações sobre o ataque, as consequências do ataque. Esse é o maior problema. Então, assim, o ataque de pânico é um ponto do transtorno de pânico. Ataque de pânico, qual a diferença de ataque de pânico e crise de ansiedade? Todo ataque de pânico é uma crise de ansiedade. A grande diferença é que o ataque de pânico ele tem algumas especificações para a gente fazer o diagnóstico de ataque de pânico. Eu costumo dizer, em sua maioria, crise ansiosa é aquela que ou não tem os sintomas suficientes para fechar o ataque de pânico, ou passou um pouco do tempo demais para ser um ataque de pânico, né? Mas isso para a população leiga é muito difícil você separar. Então deixa para o médico. Não adianta você querer nomear tudo, deixa que quem nomeia a gente para poder tratar, para poder ajudar. Nós, profissionais da saúde mental, a gente sabe fazer isso. Para o paciente, às vezes, isso não vai fazer muita diferença na abordagem do paciente. Vou abordar de maneira diferente o paciente com uma crise ansiosa ou com um ataque de pânico. A diferença, no final das contas, não é muita, não. Para a gente, que vai fazer diferença, mas para o paciente, o manejo em si, não. Acho que o manejo, a assistência investigativa faz uma grande diferença, até para a gente ter um cuidado maior, né? Quem está fazendo assistência direta ao paciente, seja numa crise de ansiedade, de pânico ou de outros transtornos. Sim. E hoje, como é que a psiquiatria, a psicologia, a saúde mental, ela está sendo abordada? Quais são os recursos que hoje a gente pode utilizar? Eu achei interessante que alguém perguntou aí que há uma grande dificuldade de encaminhamento, né? E Isso, foi Mila Marinho, psicóloga. Pronto, Mila, isso. Pois a grande dificuldade, principalmente no sistema público de saúde, porque eu vou falar um pouquinho do UOL. O UOL fechou os ambulatórios. Fechando os ambulatórios, que isso aconteceu em todo lugar público, isso vai fazer com que esses pacientes que estavam estáveis, por exemplo, eles podem vir a descompensar. E para onde eles vão? Né? O que fazer com eles? Do mesmo jeito no particular. Boa parte dos médicos passaram a bloquear o atendimento, né? Foi um susto muito grande. Muitos psiquiatras pararam de atender no momento inicial. Depois passaram a atender online. E aí é uma questão de adaptação do psiquiatra, do paciente também, de se adaptar a tudo isso. Então, tem essa dificuldade. E fora aqueles que simplesmente não querem seguir nessa conversa online, né, pelo celular, que não conseguem se adaptar. Porque existe uma resistência, né? Existe uma resistência, ainda uma blindagem muito grande, até porque tudo é muito novo, mas a gente sabe também que é passageiro. Então, penso que ninguém pode ficar sem assistência, não é isso? Principalmente os pacientes que, né? Isso é o pior. Até porque, por exemplo, vou colocar aqui uma questão também lá do UOL. Quando a gente percebeu que haveria os pacientes iam ficar represados, do tipo, vamos suspender o atendimento. Como é que esses pacientes vão ficar? Como é que a gente vai abordar eles? A gente teve que mudar a nossa abordagem. A gente passou a fazer teleconsulta. Ligar para o paciente e fazer a consulta pelo telefone. Porque desse jeito a gente consegue monitorar um pouco melhor esses pacientes. Do mesmo jeito com os pacientes que são do plano de saúde, do consultório particular. Porque já há ainda há, na verdade, ainda há uma grande dificuldade do paciente buscar a terapia, buscar o psiquiatra. Porque imagina, aí coloca em cima da questão do online, de fazer pela internet. Isso são dois preconceitos gigantes. Então, aí a gente vem se enfrentar isso e é muito difícil. Né? É muito difícil. É um desafio, né? É um grande desafio nesse exato momento que a própria saúde mental está em jogo, ela está sendo provada. Eu acho que nesse exato instante o universo coloca também aí à tona a valorização da psicologia e da psiquiatria para o cuidar da saúde mental, que é tão negligenciada de uma forma maior, né? Eu tenho uma pergunta aqui de Virginia Kelly, que ela fala assim: como está organizada a rede em saúde mental para o apoio da população? Assim, é uma grande dificuldade para normalmente. Normalmente, por incrível que pareça, é mais fácil você ter consulta com psiquiatra no SUS do que ter com psicólogo, o que é um absurdo. Verdade. Né? A maior parte
a maior parte dos sintomas que a gente está vendo hoje, durante a pandemia, ela pode e deve ser abordada pela terapia. Seja com psicólogo, seja com psiquiatra, ela deve ser abordada em terapia, porque a maior parte não vai precisar de remédio. A verdade é essa, a maior parte não precisará de remédio. Existe, claro, aqueles pacientes, imagina, quando a gente está no nível atual de sociedade, a sociedade como um todo está sofrendo com algo que todo mundo desconhece. Talvez a crise que a gente esteja vivendo hoje, tanto o impacto econômico como o impacto social, não seja visto há muitos anos. Alguns estão comparando a crise de 29, que foi enorme. Então, assim, a gente está no nível de ansiedade maior. Então, você imagina as pessoas que têm maior suscetibilidade a isso. Pessoas que têm transtornos ansiosos, transtornos depressivos, transtornos psicóticos, transtornos de humor. Eles vão subir a ansiedade ainda mais. Eles vão subir ainda mais. Se as pessoas que não têm transtorno mental sobem, essas outras pessoas vão subir ainda mais. Essas pessoas talvez precisem de remédios como o benzodiazepínico, alprazolam, diazepam, clonazepam. E a gente precisa saber manejar esses remédios. Não é com preconceito dizendo eu nunca vou tomar Rivotril, eu nunca vou tomar diazepam, esse negócio vicia. Vicia mesmo. Mas o que eu costumo dizer até para os meus alunos, não esqueçam o remédio no paciente, não esqueçam o remédio neles, porque isso vai fazer muita diferença no futuro. Então, a questão não é não passar, é saber tirar. Né? Então, eu acho muito importante, quando você fala nos fármacos, nos medicamentos, eu acho que para quem está escutando, a gente quebrar esses tabus, esses preconceitos e os paradigmas dos medicamentos de saúde mental. As pessoas tomam medicamento quando o estômago está doendo, quando precisa de algum outro tipo de patologia, mas principalmente as pessoas têm uma barreira, uma resistência muito grande em fazer o uso dos fármacos. E a mente, ela adoece, ela precisa estabilizar o humor, ela precisa vir para o equilíbrio químico dela. E é muito importante que você que está aí ao vivo, escutando, e doutor Walter que está nos explicando, que eu tenho certeza, a gente que tem a prática clínica há anos, tem pacientes que eles só vêm ao equilíbrio com o uso dos medicamentos. Inclusive, algo muito importante a ser pontuado é o transtorno de sono-vigília, essa dificuldade do sono que as pessoas estão tendo atualmente, a falta de reparação do sono, que inclusive dá também nos pacientes ansiosos e com outras patologias. Eu gostaria que o senhor falasse da questão do preconceito dos fármacos, a questão da dependência, porque as pessoas associam muito o uso do fármaco na psiquiatria, com a questão da dependência dos mitos, a própria família, os membros mais próximos desses pacientes, às vezes têm muita resistência e não querem que o paciente faça uso daquilo que pode trazê-lo para o equilíbrio mais rápido. E numa crise de pânico, numa crise de ansiedade generalizada, a gente vê que o paciente sofre muito. E ele não está sofrendo porque ele quer. As pessoas têm um estigma muito grande e a coletividade, de uma forma geral, ela precisa também de um resguardo, de uma assistência, porque na hora que a gente trata o paciente, a gente tem uma família ou os membros próximos dele por trás. E muitas vezes isso também está implicando na falta do uso do medicamento. O que é que o senhor fala sobre isso? A gente tem alguns percalços no meio do tratamento do transtorno mental. O primeiro deles é o começo, é chegar. Né? A primeira pedra no caminho é chegar. E quanto a isso, eu costumo tentar resumir uma frase. A gente não escolhe tanto transtorno mental. Verdade. Ninguém escolhe estar triste constantemente. Ninguém escolhe estar tendo ataque de pânico e ficar preocupado com isso. Ninguém escolhe eu ficar preocupado se amanhã eu vou conseguir chegar no horário num determinado lugar. Ninguém escolhe que eu não consigo ter atenção. Ninguém escolhe. Então, assim, o transtorno mental, ela é a perda da capacidade de escolher. Eu posso escolher, não, agora eu não vou ficar triste. Eu tô aqui em casa, tá difícil demais, mas eu vou levantar a poeira, eu vou sacudir a poeira, eu vou dar a volta por cima e vou lá e consigo. Tem gente que não consegue. Isso é a falta da capacidade de escolha. A pessoa não escolhe estar assim. Então, o próximo passo, a outra grande dificuldade é a adesão ao tratamento. Boa parte dos nossos pacientes, eles não aderem. Eles não aderem porque não acham que o remédio vai ajudar, acham que o remédio é prisão, quando o remédio é a chave de uma prisão. Né? A boa parte dos tratamentos hoje, da psiquiatria, a gente consegue fazer e tem um programa para diminuir dose, precisar retirar a medicação. Existem protocolos para isso e todo bom profissional precisa seguir esses protocolos. Ninguém inventa da cabeça.
Ninguém inventa, Verdade. agora eu vou associar remédio. Não, não é assim. Claro que existem aqueles que precisam tomar remédio ad eterno, vamos dizer assim, mas existem aqueles também que não precisam, né? Então, esse são pedras muito difíceis, né? E é importante a gente também pontuar que não existe receitinha de bolo pronta, manual de instrução. Todo paciente da gente ele é singular. Eu digo muito assim aos pacientes quando entram no meu consultório. A gente está iniciando o tratamento, mas tempo de término, de finalização, a gente não tem como traçar. Porque a mente é o que há de mais complexo, né, nos tratamentos. A mente é aquilo que a gente a cada dia tem um desafio, seja a psicologia, a psiquiatria. Algo que deve ser pontuado é justamente como você faz o manejo, porque é uma honra tê-lo assim como assistência da psiquiatria, porque você tem a interdisciplinaridade, você conversa com a gente da psicologia, conversa com a família, com as pessoas envolvidas no processo do paciente e faz com que eles comecem a entender que esse deserto, essa dificuldade que o paciente passa, não é ele que traz por querer, né? As pessoas acham que sempre é assim, é muito fácil, né? Dar um fármaco, ou então quer que naquela mesma hora o paciente que está oscilando o humor, que muitas vezes para ele aquilo é um sofrimento muito grande, a família, as pessoas por perto não entendem, porque também isso é normal não entenderem, e isso fica o mais complexo. A gente vai dando o manejo de acordo com o tempo e o enfrentamento de cada um, né, de cada paciente, e também com o que ele traz para a gente só escuta a verdade dele. Muitas vezes os pacientes também camuflam, muitas vezes colocam embaixo do tapete porque não querem trazer todas as dores, que é muito difícil. E a família, ela tem que ser muito assistida, porque ela também adoece coletivamente, né? Com a doença do seu próprio ente querido, porque quem sofre não é só o paciente, é quem está perto dele também. O que é que o senhor fala sobre a questão da assistência desse recorte familiar, de quem está assistindo, né, para quem está assistindo agora? Todo mundo cresce sabendo que quando a pessoa está com diarreia tem que parar de tomar leite. Todo mundo cresce sabendo que quando está com dor, aquela dor em queimação no estômago, toma um antiácido. Quando a gente fala de mente, é tudo muito mais complexo. A gente não cresce sabendo lidar com nossas tristezas, alegrias, ansiedades, dificuldade de concentração, dificuldade de dormir. Simplesmente não acontece. A nossa sociedade não foi preparada para isso e hoje a gente sofre as consequências disso. E é por isso que essa geração atual que está criando crianças que estão... faz parte de você colocar isso no contexto da criação, para que no futuro elas saibam lidar melhor com isso, entendam melhor o que é ansiedade, o que é tristeza, o que é alegria, e eles saibam lidar melhor com isso do que a nossa geração atual tem tanta dificuldade. Então, assim, por que eu estou falando isso? Porque psicoeducar, ela é conduta minha como psiquiatra, conduta sua, Lisa, como psicóloga. Então, psicoeducar é sempre. E essas uma das nossas grandes intervenções nesse momento atual de grande crise, né, que a gente está vivendo como humanidade. É psicoeducar. Porque eu vou passar aqui um pouquinho já para a questão que a gente estava conversando quando estava planejando essa conversa. O que é que fazer? O que fazer agora? O que a gente pode, como é que a gente pode abordar esses medos todos? Então, um ponto importante é ser psicoeducado. Se você faz terapia, conversar com o seu terapeuta sobre isso, para que ele passe conhecimento sobre isso, porque você vá adquirindo esse conhecimento. Então, esse é um ponto super importante, né, de psicoeducar, conhecer. Porque o paciente pessoas que são ansiosas, elas tendem a ter uma preocupação futura que talvez não exista. Então, trazer isso para o real, colocar o paciente no chão, isso não é uma atividade fácil, não é uma conversa de porta com o vizinho, não é uma conversa no WhatsApp com um amigo que isso vai resolver. Precisa de um suporte de saúde mental, né? Então, esse é um dos pontos, né? Então, o isolamento social que a gente está vivendo hoje, com o evitamento de contato, né? Andréa Ladim, dentista, ela está perguntando qual o impacto que a privação do toque, do contato físico e demais interações pessoais próximas pode causar a médio e longo prazo na população.
Para vocês terem ideia do tamanho do impacto desse isolamento, é fator de risco para idoso chegar ao ponto de cometer suicídio. Isolamento social é um fator de risco para suicídio no idoso. Então, assim, aí é algo que a gente precisa ver também do outro lado. Estar distante não quer dizer perder apoio social, de jeito nenhum. Nossa sociedade vive um momento peculiar, mas a gente tem muito mais recursos do que tinha anteriormente. A gente sabe sabe a onda veio vindo, né, de lá do Oriente. A gente viu que estava chegando, talvez com algum atraso, mas viu que ela estava chegando. A gente pode se minimamente ir se preparando, né? Porque alguns países conseguiram, outros não. Mas enfim, foram se preparando. Do mesmo jeito, é isso aqui. Contato frequente, buscar os familiares, seja por WhatsApp, seja por chamada de vídeo, áudio, conversa. Então, assim, precisa usar o que a gente tem. Se fosse há uns 10 anos atrás, a gente não teria isso aqui. A gente não teria uma chamada de vídeo fácil assim. Não tem. Eu penso até que nesse momento, apesar de ser um momento muito difícil, a gente não pode mensurar o que cada um está sentindo, da forma que está reagindo, porque cada pessoa realmente é singular. Mas eu penso que a própria internet, a tecnologia, ela está somando a nossa vida, ela está sendo um recurso muito importante. Ela está fazendo a gente chegar junto do outro para poder amenizar os processos de ansiedade, de medo, de insegurança, de angústia das pessoas que estão nos assistindo. As mudanças de rotina que são necessárias a serem feitas. A quarentena não é férias. Então, a quarentena é uma mudança de comportamento inesperada, mas que a gente precisa ter regras, disciplina, a gente precisa preencher o nosso dia, porque cada vez que a gente fica mais ansioso, cada vez que a gente fica ocioso, na verdade, a gente fica mais ansioso e a gente dá starts, né, em percepções e sentimentos inerentes e intrínsecos de cada um de nós. Queria que você falasse também, que tem outra pessoa perguntando, que se o paciente de depressão com história de tentativas de suicídio possui algum atendimento de urgência pelo SUS, não só nesse momento de pandemia, mas a longo prazo. Pronto-socorro hoje no nosso estado para SUS, aqui em Natal, principalmente, é o João Machado. Mas brevemente ele vai fechar a porta aberta. Então o caminho vai ser ir na UPA e a UPA tomar as primeiras condutas. Se for o caso, ele pede o parecer do psiquiatra. Esse é o atual caminho que brevemente ele mudará. Então, existem muitas questões aí a serem debatidas sobre isso, mas é o caminho que está hoje e que estará brevemente, né? Então, no SUS é assim. Nos particulares, existem 2 clínicas que fazem esse tratamento de urgência também. E sobre também a questão da depressão, da apatia, da anedonia, eu queria que você falasse um pouco para as pessoas que estão nos assistindo, até porque as pessoas têm muita dificuldade em falar quando estão percebendo que não estão bem, por medo, por insegurança, pelo preconceito também que ainda existe, infelizmente, né? A doença da mente, ela não deveria ser vista de uma forma preconceituosa nem com estigma. As pessoas, talvez agora nessa pandemia, comecem a ter um novo olhar sobre a saúde mental e a necessidade do apoio da psicologia e da psiquiatria, quebrando paradigma mesmo, entendendo que não é só para a loucura que a gente busca o psiquiatra e o psicólogo. E gostaria que você pontuasse, principalmente agora nesse exato momento de isolamento e de confinamento, os starts, os gatilhos que os pacientes e as pessoas que nunca tinham sentido certas percepções, seja corporais ou mentais, o que é que você fala sobre isso? A depressão, ela não é só tristeza. Tristeza é um sintoma da depressão. Estar triste não quer dizer que você esteja com depressão. Então, depressão, inclusive você pode ter depressão sem ter tristeza também. Então, você pode ter outros sintomas como eu penso até que a depressão não tem cara, né? Ela não tem cara. Pois é. Então, assim, existe sintomas para isso. Então, os principais sintomas de depressão são tristeza, a falta de vontade de fazer as coisas, a dificuldade de sentir prazer com coisas que já fazem, com atividades que já fazem. Então, eu tô em casa, eu gosto de assistir Netflix, mas daí não tem mais a mesma graça, eu já não consigo ter o mesmo impacto positivo que eu tinha antes, e isso é um sintoma. Quando passa a sintomas físicos, como a falta de alguma dor que surge, o critério é aumentar alguma dor
ou surgir alguma dor, a dificuldade com sono, seja para mais ou para menos. Tem paciente que passa a dormir o dia todo, tem paciente que não dorme nada. Tem a questão do apetite também, que tanto para cima quanto para baixo. O pensamento de morte é um importante sinal de gravidade também. A pessoa pensar em tirar a vida, ter pensamento de morte, pensar que outra pessoa pode falecer a qualquer momento, quais seriam as consequências da morte da pessoa. Então, não necessariamente a pessoa pensar em tirar a vida, mas ter pensamentos com o tema morte. Então, todos esses são sintomas que fazem a gente diagnosticar a depressão. Então, eu posso ficar triste? Sim. Eu posso ficar apático? Sim. O grande problema é você ter junto e sustentável. Não é você ter um dia, 2 dias. Alguns pacientes, eles acabam entrando em contato muito por isso. Puxa, faz 2 dias que eu estou assim, que eu estou triste, apático, dormindo demais. Me preocupo? Fiquem alertas, estão amarelo. Ainda não é algo que, puxa, não, você não está dentro de outro episódio depressivo. Se isso não se sustenta, isso não é doença. Então, é preciso ir devagar. Porque senão a gente acaba medicando demais a pessoa e achar que tem a solução mágica que você me colocou antes. Achar que tem uma solução mágica que uma só a atitude vai fazer resolver todos os problemas dela. Não é assim. E sobre os transtornos de sono, nessa fase de pandemia, a gente sabe que também a rotina das pessoas foram quebradas. A gente talvez tenha que investigar mais se realmente é um transtorno de sono ou é uma mudança de rotina, principalmente quem tem criança e adolescente. Eu observo muito que eles não estão tendo disciplina de horário. E os adultos também entram, mergulham nessa indisciplina de horário. O que é que você fala sobre isso, sobre a questão da reparação do sono, sobre a qualidade de vida, sobre a questão cognitiva, os déficits de atenção que são tão observados, a irritabilidade também que é tão observada com a privação do sono? Tá. Estou respondendo Paty Poiares. Um beijo. A cidade, sim, como uma fuga da situação, até pode ser. Ela está perguntando se o excesso de sono pode ser um sintoma de ansiedade neste momento. Sim, eu já tive paciente que fugia dormindo. Tem que ter muito sono para isso, porque, em geral, as pessoas têm falta de sono na ansiedade. Em geral, a maior parte. Não é um sintoma típico, não, mas pode ser, sim, uma apresentação atípica da ansiedade. Ter essa conotação, vamos dizer assim, psicológica por trás, pode fazer, sim, você entender isso como sintoma ansioso. Quanto ao sono, isso é outro ponto de o que fazer agora. O que é que a gente faz para lidar com esse momento de pandemia? É higienizar o sono, é ter um bom sono. As pessoas acabam prolongando um pouco mais por, agora que eu vou assistir um pouco mais de TV, agora que eu estou comendo um pouco mais à noite. Então, quanto mais você conseguir fazer isso no padrão que você tinha antes, seja ou adaptar, né? Mas ter um horário para dormir, mas principalmente ter um horário para acordar, ajuda muito, né? Ajuda muito. Em geral, os transtornos do sono, vamos dizer assim, eles estão dentro de algum transtorno mental. A maior parte está dentro disso, ou seja, o transtorno de adaptação que eu falei lá no começo, a pessoa com dificuldade de se adaptar a esse momento atual, ela vai ficar com mais dificuldade de sono. Então, a maior parte está lá. Se a pessoa tem depressão ou se está com algum sintoma depressivo, ela pode ter dificuldade para dormir também. Então, a primeira conduta é tomar conta do sono, higienizar o sono. Existem medidas super importantes que tanto a psiquiatria como a psicologia abordam muito nos contatos que a gente tem com os pacientes, é saber adequar o sono. Muita gente se perde com o celular toda hora na cama, ali no celular, vendo o celular, com aquele monte de luz azul no meio do rosto. E aí, né? Claro que não vai dormir. Não espere dormir bem, estando com o celular no rosto. Se você não tiver um sono maravilhoso, você vai dormir mal, você vai demorar a dormir. Então, assim, toda ação tem uma reação. Então. E quando é que esses pacientes eles podem alertar no sinal amarelo, no sinal vermelho, que esse sono ele está precisando realmente desses cuidados da psiquiatria, até porque a gente tem indutores do sono, a gente tem fármacos que vão ajudar. Muitas vezes as pessoas têm, mais uma vez, um preconceito, têm uma barreira, um bloqueio para poder fazer uso desses fármacos, porque as pessoas trazem vários mitos e tabus sobre o uso dos medicamentos, inclusive para regularizar e reparar o sono. O que é que você fala sobre isso? Com quanto tempo, então, se existe
um protocolo a ser realmente seguido para poder entender que esse sono ele não está trazendo qualidade de vida para esse paciente, e sim um sofrimento que precisa ser reorganizado. Se a pessoa faz a higiene do sono adequada, o que a maior parte das pessoas elas não fazem. Se ela faz tudo direitinho mesmo, e depois já faz uma semana que eu tô com muita dificuldade para dormir, meu prejuízo é enorme, eu faço tudo que precisa ser feito, eu acho que vale sim você ter uma avaliação com psicólogo ou com médico. Então, para saber o que está acontecendo. Quais são as consequências de um sono não reparador? Prejuízo de concentração, prejuízo de desempenho no trabalho, prejuízo de atenção quando você está dirigindo, por exemplo. Acho que estou dirigindo até menos hoje. Mas a dificuldade para dirigir é um grande sinal. Você falhar com mais frequência, seja, eu estou escrevendo e faltam as palavras, tem uma dificuldade de se expressar. Às vezes a pessoa começa a ter também sinais físicos também, dor de cabeça. Isso também é um sinal importante do que o sono não tá sendo regenerador. E lembramos também que o próprio uso indiscriminado da tecnologia, né, ele faz com que o nosso sono ele não fique reparador. E a gente tem que ter muito cuidado agora que a gente está ficando refém da tecnologia e colocar horários também para a própria tecnologia, seja para nós adultos, para os infantes, para os idosos, né? Em falar em idosos, o que é que você fala hoje da saúde mental para o idoso, que o isolamento social, se ele é um fator de risco para o aumento de óbitos dessa classe da população? Eu vou usar duas frases que a Alika, que está fazendo essa pergunta, ela já fez. Deixa eu só responder ela. O sono influencia na imunidade? Você imagina que a nossa mente, o nosso corpo, ele é uma grande corrente, com um monte de elo. Cheio de elo. Tá. Então, não é o sono só que está ruim que vai influenciar a imunidade. É o que faz o sono ficar ruim. Por exemplo, se eu estou mais ansioso e isso gera prejuízo do sono, é a ansiedade como um todo que vai influenciar a imunidade, entendeu? A pessoa tá com sistema depressivo, tá com quadro depressivo e o sono tá ruim. Então, assim, é tudo ligado. Não adianta a gente achar que só um fator vai fazer a imunidade cair ou aumentar. Não é assim. É tudo muito ligado, muito mesmo. Até porque assim, o sono, né, doutor Walter, ele faz parte dessa orquestra, que é o organismo, né? E quando a gente não repara, o nível de estresse, de cortisol fica lá em cima. A química cerebral, ela precisa ser reajustada, né? Por isso que o sono, ele entra nessa preocupação maior também. É a mesma lógica quando a pessoa chega assim num consultório e fala, eu tô com dificuldade de me concentrar, eu acho que eu tenho TDAH. Não. Verdade. A maior parte das pessoas não tem. Então, assim, porque a ansiedade também influencia a concentração, porque um sono ruim também influencia a capacidade de se concentrar. Então, é tudo muito ligado, não é tão simples assim, né? Mas aí, voltando para a questão dos idosos, a Alika falou assim, e ela fez um alerta que me preocupa muito, e talvez isso seja meio que a semente para a gente mudar a maneira que a gente encarava, né, os idosos, que é assim, puxa, imagina, hoje a gente vive, nossos idosos eles estão isolados, distantes do contato social. Mas existe aquela população que sempre esteve isolada. Aquelas pessoas, aqueles idosos que estão nos abrigos, que estão ali isolados sempre. Que estão ali porque alguém deixou eles porque não conseguem mais cuidar e não fazem mais visitas. Seja porque os familiares já morreram também e aí ele ficou sozinho. Então, aquelas pessoas já estavam em muito isolamento. E aí? Né? O que a gente pode fazer por eles? Eu acho que essa é uma grande lição que a gente pode tirar desse momento também. O que fazer com esses outros idosos que também já estavam isolados, né? A dificuldade do idoso também de se adaptar a novas tecnologias também dificulta muito. Ainda bem que existem alguns que já estão super acessando lá o celular, FaceTime, WhatsApp e tal, mas nem todos são assim, né? Então, assim, introduzir eles nesse mundo é interessante, claro que é, mas também colocar dentro da rotina de casa coisas que eles gostem, adaptar. Inteligência tem muito a ver com adaptação. Então, assim, é importante que você se adapte àquela nova situação, colocando situações de prazer, atividades de prazer para aquela pessoa, porque o que é prazer para mim não necessariamente é prazer para a Lisa, o que é prazer para minha mãe pode não ser para o meu pai. Então, assim, é importante você ir adaptando para cada um, né?
E também esses brainstorming de informações negativas, é 24 horas, não para. Então, para o próprio idoso, para quem está nos escutando, então, tudo isso faz com que esses gatilhos, esses sistemas que a gente tem internos de sobrevivência fiquem todos em alerta. O próprio idoso, eu acho que a gente tem que ter um cuidado maior por causa da questão da própria finitude que se pensa mais, né? Por exemplo, quando a gente tem, eu tenho 40 anos, mas quem tem 80, 90 anos já pensa sobre a morte com uma evidência maior, de uma forma mais enfática. Imagine escutando o tempo todo das mídias sociais, né, dos jornais, da televisão, que o grupo de risco, de maior risco, são eles. Então, a família ela tem que estar mais atenta para desacelerar até essas informações, porque não vai somar a vida deles, não vai somar a nossa vida. A gente precisa saber o que está acontecendo, a gente precisa realmente ter pé no chão, mas se eu ficar 24 horas ligada, seja ao Instagram de notícias negativas, à internet, à televisão, não vai somar a nossa vida, mas vai dar todos os starts desnecessários para que todo mundo adoeça de forma coletiva. Eu penso até que a família poderia tirar horários regulados para poder estar diante desse idoso, seja a nível da tecnologia, do celular que a gente tem hoje, para poder chegar junto deles, né, colocando alguém próximo deles para poder ligar esse telefone nesse horário, ou via telefone. Acho que na hora que você começa a provocar uma rotina com disciplina mais próxima do outro, seja virtualmente ou seja em contato, né, porque muitos já moram com os seus familiares, acho que isso já modifica até a questão do toque afetivo. Eles já estão num lugar onde eles precisam muito de toque, de cuidado. As pessoas não querem escutar o idoso, as pessoas não querem parar para conversar com o idoso. E a quarentena, de certa forma, ela está trazendo uma mudança rápida de comportamento, porque as tomadas de decisões têm que ser rápidas, não pode deixar a longo prazo, né? E aí isso também, essa mudança de rotina, acho que chega a amenizar alguns dos sintomas e também ressignificar para eles. Vocês não estão isolados, vocês estão sendo cuidados. Os isolados estão nos hospitais, os isolados estão adoecidos, enfermos. São os profissionais de saúde também que estão na linha de frente. A gente está numa zona de conforto muito grande, apesar da gente estar trazendo isso como algo muito complicado. É difícil? É difícil para mim, para você, doutor Walter, para quem está nos escutando. Mas quando a gente começa a trazer novas lentes diante do inusitado, a gente começa a trazer postura de enfrentamento biófila. A gente tem que sair daquela postura de enfrentamento necrófila, que a gente só pensa de tudo negativo, e a gente traz recursos internos que muitas vezes estão até guardados para ajudar a mim, a você, aos idosos, às crianças também. Sabrina está fazendo uma pergunta aqui, se depressão e transtorno de ansiedade generalizada tem cura? É uma pergunta bacana, mas, enfim, ansiedade generalizada não tem. Quanto à depressão, depende da referência do tipo. A pessoa que tem um episódio depressivo, ela tem mais chance de ter o segundo. Quem tem o segundo tem a maior chance de ter o terceiro, e assim por diante. A ansiedade tem grande controle, é uma doença crônica. Todos os transtornos ansiosos são doenças crônicas. Então, mas não necessariamente essas duas informações não querem dizer que a pessoa tem que tomar remédio para sempre. Esse é o ponto. Inclusive, a pessoa pode ter um transtorno de ansiedade, ser diagnosticado e ser tratado com terapia, né? Então, assim, não precisa necessariamente tomar remédio. O fato de não ter cura pode ter um bom controle, é uma doença crônica, mas você pode ser tratado sem remédio, tá? Falando Diga. Eu vou completar o que você estava falando. Pode completar. Quando você está falando dessa questão do acesso à informação, isso, é aquele debate do... Informação é ansiolítica, ou seja, reduz a ansiedade, ou ela é ansiogênica, ou seja, aumenta a ansiedade? Isso. Né? Eu não acho que isso seja só para o idoso, acho que tem que ser para todo mundo. No começo, quando o que é isso que está acontecendo com o mundo, era todo mundo vidrado na TV ou nas informações de Twitter, da internet, para saber o que estava acontecendo. Depois a gente atinge um platô, que a coisa vai se repetindo, é importante você ter noção do que está acontecendo, mas a informação, a quantidade de informação é muito rápida, tudo muito rápido, a intensidade é muito grande. Então, é importante para todo mundo, não é só para o idoso, você filtrar isso. Estabeleça um horário do dia para ter acesso à informação. Não precisa você ficar assistindo o Globo News, a Band News, a CNN Brasil, que entrou agora. Tudo isso vai fazer você ter muita informação.
E se você se concentrar em um jornal no final do dia, isso vai ser muito mais adequado para você. Isso vai fazer com que você filtre melhor isso. Isso é ter controle. No momento em que a gente tem tanta sensação de descontrole, você tem controle com o que entra em você, com o que tem acesso, com o que chega até você. Então é importante que você se aproprie disso. Né? A gente vai precisar fechar e entrar de novo. Então, todas as pessoas que estão nos assistindo, elas vão entrar de novo, porque está finalizando o tempo e a gente vai precisar de mais tempo, tá certo? Vai ter um segundo bloco agora, tá bom?